O Japão não apenas resolve problemas, ele os resolve de maneiras que nos fazem questionar por que o resto do mundo continua errando. Cruzamentos onde todo o trânsito para de uma vez e milhares de pedestres atravessam em todas as direções simultaneamente, até mesmo na diagonal. Estações de trem onde as marmitas regionais são tão boas que as pessoas planejam viagens inteiras só para comprá-las. Ruas dedicadas exclusivamente a máquinas de venda automática que criam distritos comerciais 24 horas sem um único funcionário. Essas não são apenas ideias geniais. São sistemas tão bem projetados que parecem infraestrutura básica que deveria existir em todos os lugares. E, no entanto, só o Japão conseguiu criá-los. Hoje, vamos analisar 20 dessas ideias. Começaremos pelas mais cotidianas e concretas, e deixaremos para o final as que mudam completamente nossa compreensão da sociedade. E a número 1 explica por que todas as outras são possíveis exatamente lá e em nenhum outro lugar. Vamos começar. Número 20. A embalagem do onigiri que mantém a alga marinha crocante até o último segundo. O onigiri, o bolinho de arroz envolto em alga nori, tem um problema técnico que, por décadas, pareceu inevitável. Se a alga envolve o arroz desde o momento em que é feito, a umidade do arroz a amolece e quando você o come, ele perde toda a textura. O Japão resolveu isso com um sistema de embalagem de 3 camadas que mantém a alga separada do arroz até o exato momento em que você decide comê-lo. Você puxa a primeira aba, que abre o plástico externo. Puxa a segunda, que separa a película interna e libera a alga do arroz. Puxa a terceira ao remover a embalagem e a alga se enrola ao redor do arroz no momento preciso em que você a desembrulha. A alga fica crocante porque não entrou em contato com a umidade do arroz até aquele instante. A textura faz uma enorme diferença na experiência. Um onigiri com alga macia é completamente diferente de um com alga crocante, como comer um croquete frio em vez de um recém-feito. A embalagem tem um custo de produção maior e exige uma técnica de dobragem específica, mas o Japão decidiu que até mesmo um lanche de 2 euros, comido em pé numa estação, merece ser feito com perfeição do primeiro ao último detalhe. Número 19. Os bares e restaurantes que avisam quando o último trem está prestes a partir. Na maioria dos países, perder o último trem da noite é problema seu. No Japão, é um problema coletivo que todo o sistema ajuda a evitar. Bares, izakayas e restaurantes japoneses anunciam ativamente os horários dos últimos trens aos seus clientes durante a noite toda. Garçons circulam, anunciando que o último trem para um determinado bairro partirá em 20 minutos. As estações transmitem repetidamente anúncios pelo sistema de som na hora de fechar. Aplicativos de transporte enviam notificações. Todos sabem exatamente a que horas precisam se levantar para voltar para casa. O sistema funciona porque os trens japoneses param de circular, geralmente entre meia-noite e 1h da manhã. Perder o último trem significa pagar um táxi caro ou encontrar um hotel cápsula. Os anúncios evitam esse problema, mantendo o horário visível e conhecido por todos. As empresas não querem clientes insatisfeitos e sem transporte. Os clientes apreciam o anúncio que os livra de uma experiência ruim. A empresa ferroviária se beneficia do esvaziamento ordenado das estações à medida que os trens se tornam menos frequentes. É a infraestrutura e a cultura trabalhando juntas para resolver um problema prático do dia a dia. Número 18. Rotação sazonal do cardápio como cultura culinária nacional. Na maioria dos países, os restaurantes servem cardápios praticamente idênticos durante todo o ano, independentemente da estação do ano. No Japão, a rotação sazonal do cardápio não é uma estratégia de marketing ou uma moda culinária passageira. É parte fundamental da compreensão da relação entre comida e tempo. Os cardápios de primavera incorporam brotos de bambu, morangos e sabores de flor de cerejeira. O verão traz macarrão frio, enguia e bebidas refrescantes. O outono chega com castanhas, cogumelos e batata doce. O inverno oferece nabemono, os tradicionais jantares coletivos e frutas cítricas. E isso não é exclusivo de restaurantes sofisticados, é uma prática difundida em todo o setor de hospitalidade. O McDonald's japonês oferece itens sazonais. O Starbucks local lança bebidas regionais sazonais que geram longas filas no lançamento. Até mesmo as máquinas de venda automática rotacionam seus produtos de acordo com a época do ano. As vantagens são claras. Os chefes trabalham com produtos no auge do sabor, quando os preços são mais baixos e a qualidade é maior. Os clientes comem melhor. A redução do desperdício ocorre ao não forçar o uso de ingredientes fora de época. Além disso, cria-se expectativa.
As pessoas aguardam ansiosamente a chegada dos produtos de cada estação como se fosse um evento. Número 17. Ruas inteiras dedicadas exclusivamente a máquinas de venda automática. O Japão possui ruas e vielas dedicadas exclusivamente a máquinas de venda automática, às vezes com dezenas ou até centenas delas enfileiradas lado a lado, criando distritos comerciais 24 horas que operam sem um único funcionário a qualquer hora do dia ou da noite. Essas ruas de venda automática oferecem absolutamente tudo: bebidas quentes e frias, alimentos frescos, tigelas de ramen, sorvete, pilhas, guarda-chuvas, brinquedos, eletrônicos, roupas, itens colecionáveis e especialidades impossíveis de encontrar em qualquer loja comum. Cada máquina é reabastecida regularmente, mas os clientes nunca interagem com nenhuma pessoa, apenas com as máquinas iluminadas enfileiradas. A imagem é uma das mais características e mais fotografadas do Japão noturno. Vielas inteiras iluminadas exclusivamente pela luz de máquinas de venda automática, com suas telas e cores brilhando a qualquer hora. O sistema funciona porque o Japão tem níveis extremamente baixos de vandalismo, um fornecimento estável de eletricidade e um respeito cultural pela infraestrutura compartilhada, o que permite colocar máquinas em qualquer lugar sem medo de vandalismo. É a automação do comércio levada à sua expressão mais completa. Número 16. Marmitas regionais em estações de trem. Toda estação de trem importante no Japão vende ekiben, marmitas especiais contendo ingredientes e pratos típicos da região por onde a linha passa, transformando a comida de trem em turismo gastronômico. As marmitas são embaladas com um cuidado que na maioria dos países seria reservado para os presentes mais elaborados, às vezes em recipientes decorativos em formato de monumentos locais ou com desenhos regionais tradicionais. Lá dentro, você encontrará pratos feitos com especialidades locais, frutos do mar frescos nas estações costeiras, carne wagyu nas áreas de criação de gado, vegetais da montanha nas regiões do interior e frutas da estação nos vales agrícolas. Os viajantes colecionam ekiben, comprando marmitas em diferentes estações para experimentar a diversidade culinária de cada prefeitura. São refeições de alta qualidade, não comida sazonal no sentido que conhecemos em outros países. Elas são preparadas por restaurantes e produtores locais, mantendo os padrões que representam sua região. É turismo gastronômico integrado à sua viagem. Sua jornada inclui descobrir a culinária local sem precisar sair da estação. Número 15. Os subsolos gastronômicos das lojas de departamento. As lojas de departamento japonesas dedicam andares inteiros do subsolo ao que é conhecido como depashika, literalmente o subsolo da loja, transformando as compras de supermercado em uma experiência gastronômica de luxo com produtos de qualidade de restaurante. Esses subsolos concentram dezenas de vendedores especializados em um único espaço. Balcões de sushi, com chefes preparando peças sob encomenda, padarias que fazem doces franceses, açougues de wagyu, lojas que vendem queijos importados, mestres em doces tradicionais, estações de comida pronta, especialistas em chá, vendedores de frutas que vendem melões perfeitos para presentear e delicatessens com importações europeias. Tudo é apresentado de uma forma que, na maioria dos países, seria reservada para vitrines de joias. Os funcionários oferecem amostras generosamente. Os itens são embalados como presentes, mesmo quando você os compra para si mesmo. A qualidade rivaliza com a de restaurantes, porque muitos vendedores são extensões de restaurantes famosos ou lojas especializadas com décadas de história. O subsolo de uma loja de departamento substitui dezenas de lojas especializadas espalhadas pela cidade, todas selecionadas pela excelência e concentradas em um único espaço de fácil acesso. Número 14. O Koban, a delegacia de polícia de bairro que conhece todo mundo. Na maioria dos países, a polícia existe em delegacias centralizadas, às quais você recorre apenas quando há um problema sério. No Japão, o Koban inverte essa lógica. O Koban é uma pequena delegacia de polícia de bairro, às vezes apenas uma sala, localizada bem no coração do bairro que atende. Os policiais designados para um Koban permanecem lá por longos períodos, conhecendo muitos dos moradores e comerciantes pelo nome, suas rotinas, seus rostos e quaisquer anomalias no comportamento normal da área. O Koban não espera que algo grave aconteça para interagir com a comunidade. Ele é parte ativa dela diariamente.
Os policiais ajudam turistas perdidos, dão informações, devolvem objetos perdidos, registram ocorrências menores e, em geral, atuam como o primeiro ponto de contato entre o Estado e o cidadão da forma mais acessível e menos intimidadora possível. A criminalidade no Japão é baixa não apenas por causa da cultura, mas também porque há uma presença policial visível e acessível em praticamente todos os bairros. Número 13. Torres automatizadas de estacionamento subterrâneo de bicicletas. Nas cidades japonesas, o espaço urbano é um bem precioso e as bicicletas são um meio de transporte comum para milhões de pessoas. O resultado previsível seria o que se vê em muitas cidades ao redor do mundo: bicicletas estacionadas de forma desordenada, obstruindo as calçadas. A solução japonesa adota uma abordagem diferente. Sistemas automáticos de estacionamento de bicicletas, como o EcoCycle, desenvolvido pela Giken, consistem em silos cilíndricos subterrâneos, onde uma plataforma mecânica recolhe sua bicicleta na entrada, transporta para o subsolo e a armazena em um espaço designado em questão de segundos. Para recuperar sua bicicleta, você insere seu cartão. O sistema localiza entre todos os veículos armazenados e traz de volta à superfície em menos de 1 minuto. Um desses silos pode abrigar centenas de bicicletas em uma área equivalente a uma vaga de estacionamento para carros. O solo da cidade permanece completamente livre. As calçadas estão desobstruídas. As bicicletas estão protegidas contra roubo e chuva, e o sistema funciona automaticamente 24 horas por dia, sem a necessidade de seguranças. Número 12. O sistema de separação de resíduos com até 10 categorias. O sistema japonês de gestão de resíduos vai muito além de simplesmente pedir que você separe plástico de papelão. Dependendo do município, os moradores separam o lixo em até 10 categorias diferentes: combustíveis, não combustíveis, vidro, latas, plástico, papelão, resíduos perigosos, resíduos volumosos, restos de comida e outros. Cada categoria tem seu próprio dia de coleta, agendado em um calendário que os moradores seguem com a mesma precisão que qualquer outro dever cívico. Não colocar o lixo na categoria correta ou colocá-lo para fora do horário designado é considerado uma falta de respeito à comunidade. Essa exigência produz resultados mensuráveis. O Japão tem uma das maiores taxas de reciclagem do mundo desenvolvido, e o volume de resíduos per capita é significativamente menor do que em países com consumo comparável. E a disciplina diária exigida pelo sistema reforça constantemente a ideia de que os recursos têm valor e que desperdiçá-los é uma falta de consideração com aqueles que compartilham o meio ambiente. Número 11. Máquinas de venda automática que distribuem tudo gratuitamente em tempos de desastre. O Japão está situado sobre 4 placas tectônicas simultaneamente e convive com o risco de terremotos e tsunamis como parte inseparável de sua geografia. Essa coexistência forçada com catástrofes gerou uma cultura de preparação para emergências que não tem equivalente em nenhum outro lugar do mundo. Uma de suas manifestações mais marcantes são as máquinas de venda automática programadas para alternar automaticamente para o modo de emergência gratuito quando os sensores detectam um terremoto significativo ou quando as autoridades declaram estado de emergência. Nesses momentos, as máquinas liberam seu conteúdo e distribuem água, bebidas esportivas e tudo o mais que contém gratuitamente. Elas se tornam pontos de distribuição de suprimentos de emergência espalhados por toda a cidade. Dado que o Japão possui mais de 4 milhões de máquinas de venda automática espalhadas por praticamente todas as ruas de todas as cidades, ativá-las durante uma crise cria instantaneamente uma rede de socorro que nenhuma infraestrutura de emergência dedicada poderia replicar com a mesma densidade territorial. Algumas máquinas também possuem telas de informações de emergência que exibem rotas de evacuação e atualizações da situação. Número 10. Códigos QR em lápides com memoriais digitais vivos. Os cemitérios japoneses estão incorporando códigos QR em lápides que direcionam para páginas memoriais digitais onde familiares e amigos podem enviar fotos, vídeos, gravações de áudio, histórias e mensagens, preservando a memória de uma pessoa além do que uma pedra pode registrar. Você visita o túmulo, escaneia o código com seu celular e uma página dedicada àquela pessoa se abre com fotos de toda a sua vida, mensagens de parentes que não puderam comparecer pessoalmente, gravações de sua voz,
vídeos de momentos importantes e um espaço onde os visitantes podem deixar condolências digitais que outros membros da família podem ler de qualquer lugar do mundo. O memorial pode ser atualizado continuamente. Novas fotos são adicionadas à medida que as pessoas são lembradas, histórias de diferentes membros da família são compartilhadas e as memórias são preservadas conforme surgem. As gerações futuras podem aprender sobre seus ancestrais por meio de ricos arquivos multimídia, em vez de nomes e datas gravados em pedra. O túmulo físico permanece um espaço sagrado. O código QR estende esse espaço para um arquivo vivo, acessível de qualquer lugar. O Japão modernizou a memória sem abandonar o respeito pelos mortos. Número 9. O Sento, o banheiro público comunitário, como terceiro lugar. O Sento é o banho público comunitário japonês. Historicamente, eles surgiram porque muitas casas não tinham banheiros próprios. Hoje, quando praticamente todas as residências japonesas têm banheiro, os sentos ainda existem e se enchem não por necessidade, mas por escolha. O banho comunitário é um espaço para relaxamento social onde pessoas da mesma vizinhança se reúnem em pé de igualdade, sem roupas que indiquem status, sem telefones, sem o contexto de trabalho ou família. É um espaço para conversas informais e um senso de pertencimento à vizinhança que nenhum bar, parque ou centro comunitário consegue replicar exatamente da mesma forma. O ritual do sento tem suas próprias regras. Você se lava e enxágua bem antes de entrar nas banheiras compartilhadas, que são mantidas limpas justamente porque todos entram já limpos. Há diferentes temperaturas. Algumas banheiras têm minerais adicionados, outras têm correntes de água. É uma tecnologia social para lidar com o estresse comunitário que funciona no Japão há séculos e simplesmente não tem equivalente direto em outras culturas. Número 8. O Teishoku. A refeição completa e balanceada como formato padrão. O Teishoku é a refeição completa japonesa padrão servida na grande maioria dos restaurantes de preço médio do país. Consiste em um prato principal, uma tigela de arroz, sopa de miso, 2 ou 3 acompanhamentos pequenos de vegetais ou picles e, às vezes, uma sobremesa leve. Não é um menu degustação ou um conceito especial de restaurante, é o formato básico de como uma refeição completa é servida no Japão. A lógica por trás do Teishoku é tanto nutricional quanto cultural. Uma refeição equilibrada inclui proteínas, carboidratos, vegetais e alimentos fermentados. O formato garante esse equilíbrio quase automaticamente, sem que o comensal precise pensar nisso. Não há necessidade de pedir acompanhamento separadamente ou calcular se a refeição está completa. Ela já vem equilibrada por padrão. E o preço de um teishoku, uma refeição japonesa, em um restaurante japonês médio, é comparável ao de um prato individual na maioria dos outros países, tornando acessível e fácil de planejar uma refeição nutritiva e completa todos os dias. Número 7. Mottainai. A filosofia de não desperdice nada que ainda tenha valor. Mottainai é uma palavra japonesa que não tem tradução direta para o português. Ela expressa a sensação de perda que surge ao desperdiçar algo que ainda tem valor, seja um objeto, um recurso, o tempo de alguém ou o esforço. Não é exatamente frugalidade, minimalismo ou ambientalismo, embora tenha elementos dos três. É algo mais profundo. A convicção de que jogar fora ou desperdiçar algo que ainda pode ser útil é uma espécie de desrespeito ao esforço investido em sua criação. Na prática diária, o Mottainai se expressa de maneiras muito concretas. Caixas de presentes são guardadas para serem reutilizadas. Restos de comida se transformam em outro prato no dia seguinte. As roupas são consertadas antes de serem descartadas. Itens com pequenos defeitos são reparados em vez de substituídos. As empresas japonesas têm a tradição de prolongar a vida útil de seus produtos, em vez de praticar a obsolescência programada. Na alta gastronomia japonesa, essa filosofia se expressa pelo aproveitamento integral de cada ingrediente. Essa não é uma tendência recente de sustentabilidade importada. Ela está integrada à cultura japonesa há séculos, como resultado de uma história de recursos e espaço limitados. Número 6. A cruzada de passagens onde milhares atravessam em todas as direções ao mesmo tempo. A cruzadinha japonesa é provavelmente a solução mais eficiente para o tráfego de pedestres que existe e também uma das mais impressionantes de se ver. Em uma cruzadinha, quando o semáforo muda, todo o tráfego de veículos para de uma vez, em todas as direções simultaneamente.
e todos os pedestres de todos os cantos atravessam ao mesmo tempo, em frente, na diagonal ou seguindo qualquer caminho que cada um precise para chegar ao seu destino. A cruzadinha mais famosa do mundo é Shibuya, em Tóquio, onde, durante o horário de pico, até 3.000 pessoas atravessam simultaneamente no tempo que leva um ciclo do semáforo. O que visto de cima parece um caos perfeito é, na verdade, a solução mais eficiente possível. O tempo de espera dos pedestres é drasticamente reduzido porque todos atravessam em um único ciclo, em vez de esperar vários para chegar a uma esquina diagonal. Os conflitos entre veículos e pedestres desaparecem porque há separação completa. O sistema requer semáforos sincronizados e motoristas que respeitem absolutamente a prioridade dos pedestres. No Japão, ambas as condições são atendidas. Número 5. O ryokan e a hospitalidade total, sem pedir nada em troca. O ryokan é a pousada tradicional japonesa, e a experiência de se hospedar em um é tão diferente de qualquer hotel convencional que é quase impossível descrever. Lá sem ter, lá vivenciado. O conceito central é o omotenashi, hospitalidade total, que na cultura japonesa significa antecipar todas as necessidades do hóspede e atender, las antes mesmo que ele precise pedir. Em um ryokan de qualidade, os anfitriões sabem suas preferências alimentares com antecedência, a temperatura do banho que você prefere, se deseja que seu quarto esteja pronto em um horário específico ou se prefere silêncio pela manhã. O jantar é kaiseki, uma sucessão de pequenos pratos sazonais com ingredientes locais, preparados com uma precisão que no Ocidente só se encontra em restaurantes sofisticados. O café da manhã é igualmente elaborado. Os yukatas, os hobbies de tecido usados no ryokan, são cuidadosamente dobrados em seu quarto na chegada. A temperatura do onsen é mantida constante. Em nenhum momento alguém lhe dá a sensação de estar pedindo demais. Omotenashi não é servilismo, é a convicção de que um hóspede merece que tudo funcione perfeitamente, sem que ele precise se preocupar com nada. Número 4. Kaizen, melhoria contínua como atitude coletiva. Kaizen é outra palavra japonesa que foi exportada para o mundo dos negócios, e nesse processo perdeu parte de seu significado original. Em japonês, Kai significa mudança e Zen significa bom, e juntos formam um conceito que, no Japão, não é uma metodologia de negócios, mas uma atitude cultural em relação a tudo o que é feito. A ideia é simples. Nenhum processo, nenhum produto, nenhum serviço, nenhuma rotina é tão bem feito que não possa ser aprimorado um pouco. E essa pequena melhoria, repetida continuamente, produz resultados a longo prazo que nenhuma grande transformação isolada conseguiria alcançar. Nas fábricas japonesas, o Kaizen se manifesta como sistemas de sugestão de melhoria, onde qualquer trabalhador, independentemente de sua posição, pode propor mudanças no processo. Nas cozinhas de restaurantes, o Kaizen se manifesta na busca constante por detalhes que podem ser aprimorados. No design de produtos, se manifesta em gerações sucessivas do mesmo item, onde cada versão resolve os pequenos problemas da anterior. O Kaizen explica por que os produtos japoneses estão em constante aprimoramento, em vez de estagnarem quando atingem um nível satisfatório. O objetivo nunca é o suficiente. Número 3. Hanami. A contemplação coletiva das flores de cerejeira como um ritual social. Toda primavera, quando as flores de cerejeira desabrocham por aproximadamente 2 semanas no Japão, o país inteiro reorganiza sua vida em torno desse evento. Milhões de pessoas vão a parques e avenidas com cobertores, comida e bebida para sentar sob as cerejeiras e contemplar as pétalas em um ritual chamado Hanami, que remonta ao século VIII. Mas o Hanami não se resume a simplesmente sair para ver flores. É um ritual social muito específico com suas próprias convenções. Semanas antes do início da floração, empresas de meteorologia publicam previsões de quando as flores de cerejeira desabrocharão em cada cidade e como a frente de floração se deslocará de sul para norte. Famílias e grupos de trabalho planejam seus passeios com semanas de antecedência. Nos parques mais populares, alguns grupos enviam seus membros mais jovens ao amanhecer para reservar o melhor lugar. A natureza efêmera da flor de cerejeira, que dura pouco mais de 2 semanas e cai com a primeira chuva forte, é parte essencial do significado do ritual. Os japoneses têm um nome específico para isso, Mono no Aware, a consciência da impermanência das coisas belas. Hanami é uma tecnologia social de conexão coletiva construída em torno de um fenômeno natural efêmero. Número 2. Omiyage, presentes de viagem como tecido social.
Quando um japonês viaja, seja para outra prefeitura a trabalho, para outro país em férias, ou simplesmente para uma cidade diferente em um fim de semana, ele retorna com omiyage, presentes típicos da região visitada que são distribuídos entre colegas, familiares e vizinhos. Não se trata de um capricho individual, nem de uma obrigação puramente formal. É uma prática social estruturada que cumpre funções específicas de coesão grupal. Omiyage geralmente consiste em doces ou produtos alimentícios típicos da região visitada, embalados em recipientes especialmente projetados para esse fim. Cada região tem seu omiyage emblemático, conhecido por todos. Levar omiyage para o trabalho depois de uma viagem é uma forma de compartilhar a experiência com quem ficou, reconhecer que sua ausência afetou o grupo e se reintegrar com um gesto concreto. Quando alguém não leva omiyage depois de uma viagem memorável, isso chama a atenção. É um sistema para manter o tecido social codificado em um hábito de consumo aparentemente simples. E antes do primeiro ponto, se você chegou até aqui e em algum momento pensou que algumas dessas ideias deveriam existir no seu país, este é o momento de ficar até o final. Número 1. O Japão projeta primeiro para o coletivo e depois para o indivíduo. Se há uma ideia que une tudo o que vimos hoje, é esta: a embalagem do onigiri, o kaizen, o mochitainai, o sento, o hanami, o omiyage, o ryokan, a corrida de Shibuya. Nada disso surgiu da questão do que é melhor para um indivíduo específico. Todas essas soluções surgiram da questão de qual é a melhor forma de lidar com milhares de pessoas que precisam compartilhar o mesmo espaço, o mesmo sistema ou o mesmo recurso. No Ocidente, o ponto de partida para o design de qualquer produto, serviço ou infraestrutura é quase sempre o indivíduo e suas necessidades. No Japão, o ponto de partida é o coletivo e como o indivíduo pode se integrar a ele para que tudo funcione melhor para todos. Isso produz resultados que, vistos de fora, parecem quase milagrosos. Uma faixa de pedestres onde 3.000 pessoas se movem sem esbarrar umas nas outras. Um sistema de coleta de lixo que opera sem fiscais permanentes. Um ritual com flores que conecta milhões de pessoas por 2 semanas todos os anos. Uma máquina de venda automática que distribui tudo gratuitamente durante um terremoto, porque a empresa sabe que é assim que deve funcionar, sem que ninguém precise dizer nada. O Japão não tem pessoas melhores do que o resto do mundo. Ele tem sistemas projetados para extrair o melhor de seu povo, e isso, na escala de um país inteiro, produz exatamente o tipo de resultado que vimos hoje. Em última análise, nenhuma dessas 20 ideias exige tecnologia que o resto do mundo já não possua. Quase tudo o que vimos poderia existir em qualquer cidade, em qualquer país, com os mesmos recursos. O que elas exigem é a decisão de que o coletivo importa tanto quanto o individual, e o planejamento refletindo essa ideia. Deixe um comentário dizendo qual dessas 20 ideias você gostaria de ver implementada em seu país e se acha que isso algum dia acontecerá. E se quiser que continuemos explorando por que o Japão parece operar com regras diferentes, você já sabe o que fazer antes de ir embora. Até a próxima!